Bom, a aula 22, iniciamos hoje a aliança do reino. Então nós estamos na antiga aliança, que pega todo o Antigo Testamento, né? Ou de Gênesis 12 até o final do Antigo Testamento. E nessa antiga aliança, nós temos 3 momentos em que ela é reafirmada. Primeiro ela é afirmada, depois reafirmada, né? A aliança da promessa com Abraão, a aliança da lei com Moisés e agora a aliança do reino, que será reafirmada com Davi. A aliança do reino, então, já fala, é durante o período dos reis, e semana passada nós já estivemos estudando sobre o Reino Unido de Israel. Por que Reino Unido? Porque pouco tempo depois, mais ou menos aí 100 anos de Reino Unido, ele se divide e a gente vê isso em breve. Então, esse primeiro momento é o momento do Reino Unido de Israel. O primeiro rei do Reino Unido de Israel foi Saul, que vimos na aula passada. Saul ainda acontece dentro da aliança da lei, né? Porque a aliança do reino ela é estabelecida, ou ela é reafirmada com Davi, que é o segundo rei. Esse é o rei que agrada a Deus, é o rei segundo o coração de Deus que nós vamos ver. Então hoje nós vamos falar aí de Davi, o segundo rei, o rei desse reino unido. Então vejamos aí sobre Davi, o período. Então esse quadro mostra o período, né? É o mesmo quadro da semana passada. Então mais ou menos no ano 1000 aqui do calendário, do nosso calendário, né? Mais ou menos no ano 1000, Saul começa a reinar. Esses que estão entre parênteses aqui é porque eu sempre falo para vocês, tem aquela discussão, né? Então tem gente que fala que é ano 1030, ano 1020, ano 1010, enfim, mais ou menos nesse ano aí, né? 1030, Saul começa a reinar. Davi no ano 1000 ou 1010, Davi vai reinar 40 anos, então ele reina até 970, 960 antes de Cristo, e aí vem Salomão, né, que vai também reinar aí mais ou menos 40 anos, né, até 930 ou 920, depende de uma pessoa que você vai, né, adotar, o critério que você vai adotar. Essa diferença não tem a mínima importância aqui para nós, né? O profeta Samuel, ele acompanha Saul e também o início, né, digamos assim, de Davi. Ele não sobrevive até o final do reinado de Davi. E no período do reinado de Davi nós temos o profeta Gade, que aparece nas escrituras, o profeta Natã, que vai acompanhar um bom período aí do rei Davi. Depois, no tempo de Salomão, nós temos o profeta Ido, o profeta Aías. Nenhum destes tem livros, né, para a gente conhecer mais a respeito deles. Ok? No ano 952, então existe uma certa precisão quanto a isso. No ano 952 antes de Cristo, então 2000 anos, 3000 anos atrás mais ou menos, né? Houve a inauguração do templo, então no período do rei Salomão, que a gente vê possivelmente na próxima aula, né? Aqui são os reis da Mesopotâmia, são nomes que você encontra nas escrituras, né? Assim como a dinastia egípcia. Nós estamos nesse período do Reino Unido, na 21ª dinastia. E sobre a Síria, que a gente sabe que vai ser uma nação inimiga de Israel em alguns momentos amiga, né? Então nós temos aqui a cidade de Tiro se fundando como uma grande cidade-estado,
né? Fenícia, e o rei Hirão I, né? Que foi um rei que foi aliado de Davi, ajudou Davi com madeiras, né? Você também encontra nas escrituras. Então esse quadro é bom para a gente ter uma noção, uma ideia do que estava acontecendo em outros períodos, em outros lugares, né? Aqui embaixo você mais ou menos tem as referências bíblicas conforme o período. E esse aqui é o ano do calendário judaico, então existe uma pequena diferença de 50 anos mais ou menos, mas nós estamos praticamente aqui em Davi, 2.900 anos depois daquela contagem do ano da criação, né? O ano da criação começa a contar quando aparece lá que com 130 anos Adão gerou a Sete, né? Então a gente conta, então é o período 130. Agora a gente não tem informações do antes, né, do período que Adão e Eva viveram na santidade e na perfeição. Então existem especulações, mas não existe assim explicitamente nas escrituras. Então esse é o quadro, o plano de fundo histórico, cronológico aí do período do rei Davi. Então o rei Davi, a gente sabe disso, né? Foi um rei escolhido por Deus. Então vamos ler ali, né? Com a rejeição de Saul da parte de Deus, porque o entristeceu muito por ser desobediente, Deus mais uma vez dirigiu-se a Samuel para que fosse ungir o novo rei de Israel. Diferente, contrastando com Saul, Davi foi um rei cujo coração agradava a Deus. Então vamos ler lá 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Versículos 13 e 14 aí de 1 Samuel capítulo 13. Então a gente tem ao mesmo tempo aí a rejeição, né, de Saul. Saul foi desobediente, ele agiu neciamente, a gente viu isso semana passada, né? Ou seja, ele não foi sábio, apesar de ele ter sido um homem escolhido pelo povo, um homem que agradava ao povo, né? À vista do povo, porque ele é muito parecido com os reis dos povos vizinhos. Deus ainda disse: olha, não, se você for obediente, eu vou te abençoar. Não é? Deus é tão misericordioso, né? A gente hoje à noite vai estudar sobre Jonas, a gente vai ver que mesmo Israel vivendo religiosamente fora, longe da vontade de Deus, ainda Deus estava sendo misericordioso com o povo, né? O povo ainda estava prosperando. Misericórdia, coisa que Jonas não conseguiu reconhecer, e é o que a gente vai estudar essa noite. Então Saul não foi obediente. Se ele tivesse sido, mas especulações são coisas humanas, né? Tudo para Deus acontece dentro do seu plano, seu propósito, e a gente já viu que a história de Samuel é uma história de Deus preparando alguém para ungir um rei que lhe agradasse. Por isso que quando Saul foi ungido rei, Deus não disse para Samuel: ó, Samuel, pode aposentar, acabou o seu ministério, você já fez a sua parte de juiz. Não, por quê? Porque ainda, né, depois de 20 anos, 30 anos, foi preciso que Samuel agisse novamente. Bom, o primeiro rei, né, Saul, foi um rei segundo os corações dos homens, que preenchia as expectativas humanas, com a aparência de um rei aos olhares humanos.
O próximo rei, Davi, foi escolhido não pela sua aparência, mas pelo seu interior. 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então Samuel foi na casa de Jessé, e dentro da lógica humana, se um dos filhos de Jessé iria ser ungido rei, então que viesse o primogênito, né? Coisa natural, o primogênito já tinha, por cultura, por tradição, até por lei bíblica, né, essa incumbência de ser o cabeça mesmo. Mas, apesar do primeiro filho ser alguém que aparentemente, né, Samuel olhou e falou: não, tem jeito de ser esse aqui. Deus vai dizer: não é por aí, Samuel, né? Eu acho esse versículo 7 de 1 Samuel um dos, eu não posso falar principal, porque todo versículo da Bíblia é principal, né? Não posso falar, tira esse versículo que ele é secundário. Toda vírgula, qualquer ponto da Bíblia é palavra de Deus, então não é nem maior nem menor. Mas eu digo em termos de impacto, em termos de esclarecimento, como que Deus avalia as coisas e como a gente tem que se corrigir, porque a nossa tendência é a da aparência, né? Talvez porque a gente não consiga penetrar o interior das pessoas. A gente conhece o corpo e tenta, através do corpo, entender a alma das pessoas. Então, se a pessoa é generosa, tem alma generosa, como é que a gente conhece uma alma generosa? Porque olhamos ela ajudando pessoas, olhamos ela sendo solidária, olhamos ela abrindo mão de coisas pessoais para ajudar, para repartir. Então nós vemos o agir dela em corpo, né? E inferimos, ela tem uma alma boa. Só que isso pode ser enganoso, porque o ser humano ele tem a capacidade de representar, de representação, que é a hipocrisia. A palavra hipocrisia vem lá do grego e era atribuída às pessoas que nos teatros usavam aquelas máscaras, né? Então, não importa como estava a expressão fisionômica do artista, mas ele estava com uma máscara, com aquele sorriso, né? Porque ele estava representando alguém alegre, não que ele estivesse alegre, mas ele representava alguém alegre, né? Quantas vezes a gente não fica sabendo de certos atores e atrizes, sejam brasileiros ou de outros países, que no geral fazem filmes de comédia ou novelas de comédia, papéis de comédia, mas que são pessoas depressivas, né? Quando nós moramos em Itararé, uma cidade bem pequena, numa região bem afastada de outras cidades grandes, de vez em quando ia um circo lá, eu esqueci o nome, a Luísa não está aqui para me ajudar, e tinha um palhaço muito engraçado, né? O cara fazia mesmo o pessoal rir, era um dom, o cara tinha um dom mesmo, e não tinha como você não rir dele, e nós ficamos sabendo que ele era uma pessoa extremamente depressiva na vida real. Então o ser humano tem essa capacidade de representação. Além disso, a gente tem a capacidade de levar em conta as impressões que as pessoas dão. Então às vezes a gente vê ela pela primeira vez, a gente tira conclusões sem raciocinar. Impressão, intuição, é aquele conhecimento
né? Aquele conhecimento imediato. Vi e não gostei. Isso é impressão, isso é intuição. Ouvi, me apaixonei. Impressão, intuição. Pode corresponder à verdade. Vi, gostei, comecei a conviver e de fato eu estava certo, né? Mas é muito possível que você, a sua primeira impressão, ela tenha sido totalmente equivocada. Mas isso somos nós, seres humanos, que temos um limite em relação a conhecer pessoas, e Deus não tem esse limite. Deus é ilimitado em todas as coisas, e Ele conhece diretamente a alma das pessoas, e é isso que Ele está instruindo. Então, Samuel, ó, não se engane pela aparência, Samuel, eu estou procurando, quer dizer, procurando não, eu tenho alguém, né? Eu sei de alguém, Deus já conhecia Davi. Esse é um homem que agrada. Agradar a Deus. Eu sempre entendo que uma igreja tem que ser avaliada dessa forma. Você avalia uma igreja entre mais pura ou menos pura, vamos falar assim. Acho que é uma linguagem que o próprio Calvino usou. Quando os crentes que a compõem agradam ou mais ou menos a Deus. Infelizmente, né, nesse suposto mercado de igrejas, o que conta é muito mais o que a gente vê, muito mais o que acontece, não é? Então, eu prefiro me apegar naquilo que eu creio que as Escrituras ensinam, e eu acho que quando Deus está olhando para essa igreja, é isso que Ele está procurando, se as pessoas estão agradando mais ou menos a Ele, não é? Mesmo que comparado a outras, dentro desse mercado religioso, ela seja uma pequena e desprezível igreja, insignificante, não é? Então, esse texto, para mim, me dá esse ensinamento, por isso eu acho ele tão importante, e sempre guardo ele no meu coração. Aliás, para aplicar isso para a minha vida também, né? Porque eu acho que eu entendo que não é o que eu aparento para as pessoas que importa, mas quem eu sou realmente perante Deus. Muito bem, então por que Davi agradava a Deus, né? Porque esse homem tinha um coração que agradava a Deus. Então aí tem algumas características de Davi: zeloso e obediente aos mandamentos. 1 Reis 9:4, 1 Reis 15:5. Olha que a diferença de Saul, né? Saul, ele justamente falhou aí, ó. Não foi zeloso. Os primeiros capítulos aí de Samuel mostram que Saul foi relapso em obedecer o próprio Samuel, né? E claro, a Deus. Então o zelo é importante. Davi, ele era zeloso, ou seja, cuidadoso, né? Dedicado a Deus, obediente aos mandamentos. Ele primava, né, ou dava prioridade pela integridade de vida em ser justo. Se não fosse assim, como explicar tantos salmos de Davi em que ele mostra a diferença entre o justo e o ímpio e o iníquo? Mas seria muita hipocrisia da parte dele, e Deus não iria permitir que salmos escritos por um hipócrita fossem hinos de louvor a Ele, que foram usados no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e usamos até hoje, né? Então realmente nós temos aí um homem justo, então para ele era importante isso. Foi imperfeito e pecador. Bom, isso a gente não pode
se iludir achando que Davi foi um homem perfeito. Mas sempre teve um espírito quebrantado. Então, ao mesmo tempo que as Escrituras revelam momentos, em que ele mostrou sua imperfeição e foi pecador, mas que também ele foi um homem sempre disposto a se quebrantar. Pronto para pacientemente seguir a direção de Deus para a sua vida, ao mesmo tempo ter paciência para aguardar o momento preparado por Deus. Então, Davi sempre se colocou aí para que Deus estivesse dirigindo a vida dele. Outra informação importante a respeito de Davi: ele estabeleceu a centralidade do culto em Israel. Então, segundo Samuel capítulo 7, essa é uma outra informação muito importante da história de Davi. Eu acho que as pessoas se pegam muito ali na história de Davi e Golias e Davi e Batseba, São os que mais se comentam, mas o capítulo 7 de 2 Samuel talvez seja o central em mostrar quem de fato foi esse homem. Davi e Golias mostra que ele era um homem corajoso, guerreiro, que ele tinha uma fé muito grande em Deus, porque ele foi lá enfrentar o Golias. Davi e Batseba, que ele era um pecador, que era esse homem imperfeito, mas também um homem quebrantado. Mas segundo Samuel capítulo 7, mostra algo essencial na vida de Davi: o culto era central. O culto era central. Eu vejo que isso é o que deve realmente importar na nossa vida. Não é que as outras coisas não são importantes. Ser corajoso, ter grande fé e ser quebrantado diante das nossas imperfeições. Claro que isso aí é coisas importantes, mas se não houver essa centralidade do culto no nosso coração, não tem as outras coisas. Se Deus, a adoração a Deus, o louvor a Deus não está na minha vida diariamente, então a minha coragem é igual a coragem de qualquer outra pessoa do mundo. A minha fé é uma fé humana, uma fé em coisas humanas, como tem muita gente que tem fé no governo, fé na mudança climática, fé no dinheiro que ela tem, aquela montanha de dinheiro que ela tem guardada. O que diferencia a nossa vida, e como eu disse, crente mais puro ou menos puro, é essa centralidade do culto. É entender que independente das circunstâncias, estou adorando, estou louvando a Deus. Não quer dizer que eu não posso chorar, não posso clamar, posso, mas chorar e clamar e buscar socorro não é pecado nas Escrituras. O pecado é justamente a murmuração, que é quando você não adora a Deus. E a gente viu isso muito dos israelitas no deserto, e que tiraram até Moisés, fizeram ele perder a paciência e ele acabou sendo punido por isso. Porque faltava o quê? Aquele povo cultuar a Deus. E se aquele povo fosse um povo que adorasse a Deus, um povo cujo adoração ao Senhor fosse central na vida deles, eles estariam vivendo a teocracia. Não precisaria ter tido esses juízes e nem rei agora, não é? É justamente isso que está mostrando o texto, e é o que Davi então está promovendo. Gente, vamos ser uma nação que adora o Senhor. E por ser nesse período que Israel foi uma nação de adoradores, porque Davi levou o povo, como está o último item ali, levou o povo israelita a viver segundo Deus.
foi um período de prosperidade. Em que sentido? Paz com os inimigos, respeito entre as nações, Deus temido por povos que não conheciam a Deus, porque os povos olhavam aquela nação e diziam: olha, realmente aquele Deus é o Senhor. E bênçãos materiais também, porque misericórdia do Senhor de nos permitir viver e ter relativa prosperidade nesse mundo. Então, Davi teve essa centralidade do culto, e veja que quando ele começou a reinar, aí capítulo 7 mostra isso aí, a gente não vai ler todo esse capítulo, mas quando ele começou a reinar sobre todo Israel, os primeiros 7 anos ele reinou só sobre Judá, depois ele passou a reinar sobre todo Israel. Primeira providência: vamos pegar a arca do Senhor que está lá, né, numa outra cidade, vamos trazer aqui para Jerusalém. E tem mais uma coisa, né? Eu moro aqui numa casa, né, edificada, uma casa de tijolos, né, bonita, casa grande, confortável, e a arca está lá em tenda, né? Ela teve o período da tenda quando Israel estava peregrinando pelo deserto até conquistar a terra. Agora não precisa mais, agora nós podemos erguer um lugar de realmente central para o povo adorar a Deus, né? As primeiras providências da vida dele que mostram isso, prioridade às coisas de Deus. Davi priorizou, né? Depois vai mostrar a história de Davi, que ele não construiu o templo, quem construiu, né, finalizou, inaugurou foi Salomão, mas ele teve durante todo o seu período preparando as coisas. Não posso construir, mas eu posso preparar. Então mostra essa centralidade, e isso também nos traz um grande ensinamento, porque falta para nós, ou para os crentes, estou falando de modo genérico, né? Agora, essa priorização pelas coisas de Deus. Quando dá tempo, quando sobra, as coisas que excedem. E para Davi foi diferente. Então está aí algumas características que a gente pode levantar, que nos dão um grande exemplo de uma vida que devemos ter para também poder falar: olha, nós agradamos a Deus também. Bom, Davi também foi um líder carismático. Davi também foi um líder carismático e político hábil. Unificou todo Israel e a transformou numa nação relevante. Um grande comandante militar, libertando Israel do histórico jugo dos filisteus. Então, além das suas características espirituais, nós temos aí as suas características como líder, como guerreiro, como político. Então, realmente um homem abençoado, mas como eu disse, sem aquela característica espiritual, nós poderíamos encontrar dezenas, milhares de pessoas que também são líderes carismáticos e hábeis, inclusive alguns tiranos, não é? A história está cheia de déspotas e tiranos que o povo adorava e que sabia fazer uma política, mas totalmente desvinculado da vontade de Deus, né? Assim como na história nós temos grandes comandantes militares. À noite a gente vai ver aí na profecia de Jonas, né, no profeta Jonas, que Israel vivia num momento de certa prosperidade porque Jeroboão II foi um grande comandante militar, mas ele não era um homem que agradava a Deus de jeito nenhum. Então, essas qualidades de Davi são importantes, mas elas só são importantes, só o diferenciaram mesmo por causa da sua característica espiritual. Ele
Poderia não ser nada disso e ainda seria um homem que agradasse a Deus. Mas a título de informação, esse quadro é de Davi e as suas esposas, então, tiveram várias, né? Ainoã primeiro, Abigail, Maaca, assim vai, né? A Batseba, da onde vem Salomão. Aí você encontra aqui nesse site. Quiser estudar sobre Davi, tem os textos bíblicos aqui. Interessante. Os problemas familiares de Davi, como eu disse, né? Ele não foi um homem perfeito. Lendo o livro de Samuel, né? O segundo livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, você encontra, por exemplo, né? De Ainoã, ele teve um filho, o Aminon, que foi seu primogênito. O Aminon estuprou Tamar, sua meia-irmã, e mais tarde foi assassinado por Absalão, um outro filho de Davi. De Maaca nasceu Absalão, o terceiro filho, e Tamar, né, irmã de Absalão. Essa é a única filha cujo nome foi mencionado. Então Absalão matou Aminon por ter estuprado Tamar e fugiu depois. Mais tarde construiu uma tenda no terraço onde dormiu com 10 das concubinas de seu pai, assim à vista de todos. Então, o Adonias, filho da Agite, foi o quarto filho de Davi, nunca foi realmente disciplinado, declarou-se rei antes da morte de Davi, e mais tarde Salomão mandou executá-lo. E o Salomão, filho da Batseba, e tornou-se rei, né? Suas esposas o levaram à ruína, mas isso foi depois, Davi já tinha morrido, mas a gente vê que, até acredito obra do maligno, né? Não posso dizer, a gente não pode dizer que o pecado é culpa do maligno, mas a gente não pode dizer que ele não está ali também fomentando e agindo, né? E com certeza um homem desse foi atacado pelo diabo de muitas maneiras, e como o diabo, quando ele não consegue atacar diretamente, ele usa circunstâncias que estão próximas, né? O caso de Jó, por exemplo, né? Um exemplo claro de que Deus disse, olha, a vida dele você não toca, mas o resto então vai, vamos testar ele, né? E envolveu tudo, os bens, família. Mas também é um quadro mais para ter um conhecimento, está disponível na internet também. Nós vamos continuar essa aliança davídica, aí na próxima aula, então nós vamos entrar aí, ainda em Davi, sobre a aliança davídica ou a aliança do reino.